Salve família de estoque! É um prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje temos acadêmicos e cientistas apaixonados pelo que fazem. Hoje nós vamos falar de sonhos, de tatuagens, de perrengues na estrada, né? Da vida acadêmica, da vida de cientista. Vamos falar sobre plantas carnívoras, né? Temos aqui demonstrações ao vivo daqui a pouco. Vamos falar sobre a natureza e seus encantos, tá bom? E ainda quebrar estereótipos. Isso. Eu sou Rafa Andrade. Eu sou Felipe Nogueira, está começando mais um Efeito Woodstock Podcast. Então, gente, antes da gente poder começar aqui nosso bate-papo, eu queria que aquele procedimento padrão é pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem. Tá comentando aí para dar feedback e tudo mais, pelo amor de Deus, se inscrevam, porque tem gente que acompanha, mas que não é inscrito, tem uma discrepância assim, muito grande e significativa. Procedimento padrão sempre, ativa o sininho de notificações, não se esqueçam, mande para os colegas e vambora lá. Isso. Muito obrigado, Felipe. Gente, primeiro, queria agradecer, né, a presença de todos. Daqui a pouco o pessoal vai conhecer vocês, né? Querer mostrar a ciência e mostrar um pouquinho da natureza, toda a questão da positividade, né, da clareza que a gente tem que ter em relação ao que nos mantém no mundo, é uma coisa louvável e eu acho que todo mundo está ansioso para ouvir, né? Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco vocês vão se apresentar. Como são mais pessoas hoje, né? A gente daqui a pouco vai apresentar cada um de forma adequada. Para a galera de casa, né, gostaríamos de agradecer a toda a audiência que a gente teve na nossa live de 2 semanas atrás, né? Queria dizer que nós agradecemos muito o entendimento de todos sobre todo o improviso que a gente teve que fazer por conta da questão das chuvas, né, intensas que a gente teve na região na semana. Nós tínhamos programado aí uma live com cenário, né, muito legal, muito produzido, né, os artistas também. E acabou que por conta das chuvas nós tivemos que, em 6 horas, fazer o trabalho basicamente de 15 dias, né, Felipe? Foi meio complicado. Mas assim, todos os artistas entenderam a proposta, né, o porquê a gente deveria continuar, né, principalmente por conta do público, né? E foi muito adequado, né? Foi muito legal o que aconteceu lá. As pessoas que estavam presentes ao vivo, né, nossos convidados, eu acho que todo mundo gostou muito do que viu, do ambiente que foi criado, né, Felipe? Surpreendente, assim, superou muitas expectativas que a gente tinha lá na hora. Isso, exatamente. Agradecer muito aos artistas, né, que também tiveram aquela parcela de sacrifício para poder se superar e fazer um bom trabalho, né? Tem um irmão do doutor que estava lá presente com a gente. E assim, tivemos alguns problemas técnicos, né? Pedimos desculpas a todos os artistas por isso, né? Ao nosso público, mas não queríamos que vocês ficassem sem a live, né? E eu acho que esse momento foi atendido. Todos os pequenos problemas, né, estão sendo resolvidos e a gente acha que tudo vai ser levado para o público com o melhor de qualidade possível, né? A contento. Por isso, nós queremos agradecer muito o apoio da distribuidora Cerveja Companhia e da distribuidora Mega Giro, né? Elas foram essenciais para o nosso evento, né? A gente vai falar durante as propagandas depois, mas assim, ajudaram a gente no momento de tumulto, de conseguir realizar coisas em pouco tempo, né? Agradecer nosso amigo Marfran e a distribuidora Mega Giro, assim como a distribuidora Cerveja Companhia, que deram todo o suporte, né? E a Cerveja Devassa, que está com a gente. Queríamos muito agradecer também ao nosso novo parceiro, que foi o Empório Ateliê do Sabor, né? O pessoal lá gostou muito dos aperitivos, né? Que eles entregaram lá, os amendoins lá diferentes e tal. Então, se você quer uma coisinha diferente, um aperitivo para sua festinha, né? Para sua roda de amigos, procure lá o Empório Ateliê do Sabor, tá bom? Esses produtos artesanais lá estão fazendo bastante sucesso, ok? Gente, com vocês aqui agora, né? Eu estou muito feliz novamente de todos estarem presentes aqui com a gente. Para começar, né? Para quem ainda não os conhece, essa senhorita aqui, por exemplo, mora em Jequitinhonha, né? E eu não conhecia pessoalmente, estou tendo o prazer de conhecer aqui hoje. Eu acho que o mais legal é que vocês, e assim, vocês têm um currículo muito extenso, né? E até para servir de exemplo para a juventude e para a garotada que está assistindo a gente agora, eu gostaria que vocês se apresentassem, cada um aqui, começando pelas damas, né? Eu acho que vocês não vão se incomodar. Quem é que tá de fora, né? A forasteira é ela, né? Vamos Isso. começar por ela. E aí, se apresentar falando um pouquinho o nome e principalmente a graduação, né? A graduação e o que vocês fazem hoje, né? Já que vocês, apesar de terem estudado a mesma coisa,
Tem processos Cada um tem uma área diferente. E isso, trabalhos diferentes, atuações da nossa sociedade diferente. E eu acho importante todo mundo entender isso. Vamos começar com a senhorita? Certinho, tudo bem, né? Boa noite. Eu sou Bianca, mas podem me chamar de Bia, porque se falar Bianca parece que tá dando um puxão de orelha, né? Então, sou Bia, eu fiz a graduação em licenciatura em Biologia na UNEB, na Universidade do Estado da Bahia, em Teixeira de Freitas, que é onde que eu nasci. E aí eu fiz o mestrado e o doutorado em Ecologia em Ilhéus, na UESC. E agora eu tô aqui morando em Jequitinhonha e sou tutora do curso à distância, né, da UFVJM, né? Ah, sim. Da pós-graduação. E é isso. É mais uma acadêmica, né? Uma acadêmica em relação à educação, ao ensino. Isso, agora, atualmente eu estou trabalhando nessa área de educação ambiental, de ensino, de tecnologias, né, aliadas às práticas educacionais. Mas no mestrado e no doutorado eu trabalhei com formigas, então por muito tempo eu fui conhecida aí pela moça dos insetos, a moça das formigas, né? Certo, beleza. Vamos lá, doutor? Pronto, meu nome é Igor Andrade, né, também sou biólogo, fiz licenciatura em Biologia na UNEB também, do campus de Paulo Afonso, campus 8, e tenho um mestrado em Zoologia também na Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES. Atualmente, né, eu trabalho com consultoria ambiental, né, mais voltado para empreendimentos de geração de energia. Então, trabalhos em parques eólicos, parques solares, linha de transmissão, em monitoramentos de fauna e levantamentos de fauna, especificamente no grupo da herpetofauna, que são os répteis anfíbios. As cobras, sapos, lagartos, tartarugas, todos esses animais que compõem esse grupo. Até isso é diferente, né? Já temos aqui um especialista em insetos, já tem um em répteis ali. Répteis e anfíbios. Ok. O sobrenome Andrade não é mera coincidência, tá? Mais tarde vocês vão saber o porquê. E nós temos, inclusive, já que ele falou que estudando lá em Paulo Afonso, nós temos um presente da cidade de Paulo Afonso, né? Nós já temos vários inscritos lá em Paulo Afonso, da Bahia. Nós queremos agradecer aqui ao presente da cidade de Paulo Afonso, né? Acho que a gente já pode, depois que for se apresentando aqui, a gente vai servindo vocês para quem quiser ir, tá? Mas agradecemos bastante o presente de Paulo Afonso, tá bom? Na verdade, eu quis inverter um pouco, né, os papéis, porque eu sou mineiro, né? Morei até os 16 anos aqui em Jequitinhonha. E quando eu venho de férias para cá, eu costumo levar os produtos artesanais de Minas para a Bahia, né, lá para Pernambuco, outros estados onde é que eu resido. E aí o pessoal gosta muito dos produtos mineiros, né, faz bastante sucesso. E dessa vez eu quis trazer um produto artesanal da Bahia para cá, para o pessoal daqui também conhecer um pouco da cultura de lá. Da cultura. Né? E eu recomendo, já estive lá várias vezes, as bebidas de Paulo Afonso Meu sonho são muito boas. Olá, doutor. Bom, eu sou Túlio Paiva, sou daqui de Jequitinhonha mesmo, né? Fui colega de Igor durante um tempinho bom aí, né? A infância, a gente passa boa parte da infância juntos. Bom, eu sou formado em Biologia também, licenciado, e fiz o meu mestrado em Zoologia na UESC, né? A minha graduação na UESB, em Tapetinga, e o meu doutorado na UESC, na Universidade de Santa Cruz, né? Em Ilhéus. O meu mestrado foi em Zoologia e o meu doutorado em Ecologia. Bom, assim, eu pego uma mistura, assim, talvez meio que de Igor e Bia, assim, né? E Igor trabalha com umas coisas que estão bem ligadas à água, né? Ambiente aquático, quase, né? E eu trabalho com insetos também, e Bia também com insetos. Então, assim, meu trabalho para Foram destinados um para o outro mesmo, né? Você fala que eu sou insetos terrestres e insetos aquáticos. Insetos terrestres, eu sou insetos aquáticos. E aí eu trabalhei com os insetos que vivem nas bromélias. Bromélia é uma planta que ela acumula água dentro. E ali forma um microecossistema, um ecossistema único que está ali. Então, assim, ao invés de eu estudar, gastar um dinheirão estudando um ecossistema gigantesco, eu tentei testar as minhas hipóteses científicas dentro desse ambiente e utilizando como um meu objeto de estudo os organismos que viviam ali dentro. Foi isso que eu fiz durante o meu doutorado. Sim. Né? Vocês viram que foi o episódio até agora que demorou mais tempo para haver uma apresentação acadêmica, né? Hoje essa mesa aqui tá pesada, né? Bem complicado. Não é para colocar pressão, não. É só para o pessoal entender do que a gente vai falar aqui hoje, né? Assim, gente, nós vamos falar muito sobre as questões ambientais, sobre a natureza, né? Sobre as coisas positivas e negativas que estão acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Mas eu acho que o mais interessante é a gente começar nosso bate-papo falando sobre o processo que levaram vocês até onde vocês estão hoje, né? Porque assim, tem pessoas que já são mais maduras, né? Que nos assistem, mas tem uma boa parcela de nossos espectadores que são
adolescentes e jovens, né, que estão ou já na faculdade, ou já querendo, né, começando o processo de entrar na faculdade ou de escolha de uma profissão. E eu acho muito importante estar vocês aqui hoje, porque o processo é bem peculiar, né, de quem trabalha como biólogo, né? E a gente queria que cada um falasse um pouquinho da sua experiência pessoal. Como é que foi esse processo do sonho de ser cientista, de ser biólogo, de trabalhar com a natureza, né? De tentar ter aquela máxima de tentar salvar o mundo, né? Eu acho que todo biólogo tem um pouquinho isso na cabeça, né? Todo biólogo quer salvar o mundo, quer se propor isso aí. Então eu queria que cada um falasse um pouquinho como é que se deu esse processo do sonho de vocês, como é que vocês se descobriram como biólogos? Bom, invertendo aqui a linha, né, e falando um pouquinho também de como eu trabalho, do que eu trabalho hoje em dia eu trabalho com divulgação científica, né? Felipe, só antes de você falar, Túlio, Tá. A gente podia fazer diferente hoje, né? Já que a gente está falando sobre natureza, sobre meio ambiente, a gente podia ter um pedido aqui hoje mais saudável, mais sustentável, vamos dizer assim. A gente podia pedir uns produtos aí da Sucaria Natureba. O que você vai pedir pra gente? Bom, a Sucaria Natureba, nosso patrocinador também da live, eles trabalham com sucos, com vitaminas de whey para quem faz academia, tem suco detox. Eles também têm um cardápio assim, de lanches muito variados, tem sanduíche natural, tem baguete, tem crepioca, tem café da manhã também. Eles trabalham com delivery das 8 até os meio-dia e das 2 até as 11 da noite. Então, o que vocês querem pedir aí? Bora pedir uns suquinhos. Um suco natural, né? Já que o ambiente está pedindo claro. isso aí. A gente é cliente Eu sou fiel suspeita lá. que eu sou cliente fiel junto com o Túlio. Cliente fiel, Eu também assim, sou, recomendamos. desde o começo eu tô lá. É Ótimo, muito gente. bom, também. muito E gostoso. um sanduíche também natural, né? Pra fazer a junção aí. Vai pedindo aí. E Enquanto o suco ajuda a bater também um pouco aqui. Equilíbrio, né? Equilibrar Tudo as na coisas, vida é né? equilíbrio. Pode continuar, hidratar. Túlio. Desculpa ter te Não, cortado aí, mas É aí por a uma gente... causa nobre, né? Isso, uma Então causa pode. nobre. Com certeza. Como eu estava dizendo, então hoje, assim, eu trabalho vendendo as camisas da Tribo Science, né? Rafa vai falar talvez um pouquinho depois aí. Que é umas camisas voltadas para a área de ciências, mas o principal objetivo da gente ali é divulgar a ciência, para a ciência chegar de forma mais acessível. E no nosso modo lá, né, que é a loja minha e de Bia, através das estampas de camisetas, a ideia central da gente lá é poder fazer com que a ciência ela chegue de forma mais aberta a todas as pessoas, entendeu? Então, isso é onde eu estou atuando, né, Igor, na parte da consultoria, Bia, na parte acadêmica, assim, e hoje em dia eu tenho atuado bastante nessa questão da divulgação científica, que eu acho que é uma proposta muito bacana. Beleza? Eu esqueci E o sonho, como é que se deu o Quando sonho? surgiu tudo isso daí? Você sempre quis ser cientista? Isso. Era engraçado porque assim, eu dizia que eu queria ser cientista. Isso é estranho, né? Talvez soar para a maioria de vocês aqui, mas eu dizia desde pequeno, eu quero ser cientista, entendeu? Nossa, eu quero ser cientista, eu vou fazer. Então, qual que era, assim, meu hobby era sair, ir pro quintal de casa, ficar ali quando era criança, na época de cueca, correndo ali. E olha o bicho que ele caçava. Pegar formiga, lagartixa, seja lá o que fosse assim, mas normalmente era formiga e fazer N experimentos, sabe? Eu lembro muito bem assim na minha cabeça, eu misturando várias plantas, cozinhando ali, eu fazia um fogo escondido ali, botava na latinha de doce. Não sei se vocês já comeram doce de goiabada ou alguma outra coisa tá assim. sumido, né? Naquelas latinhas, eu botava ali o cara de planta e depois eu dava pras formigas ali e tal. Aí às vezes eu matava a formiga e tentava ressuscitar. E eu achava Você já fez, ele já fez. Fala que você já fez respiração boca a boca na formiga. eu já fiz respiração boca a boca na formiga, mas assim, foi uma coisa, assim, eu não sabia, né, gente? Era criança. Eu afoguei a formiga e a formiga morreu, né, lógico. Então, depois eu tirava lá, eu vim com um palito de dente. Você falou, não, vou fazer respiração boca a boca, eu tinha que fazer massagem cardíaca, lógico, né? Uma respiração boca a boca tem que ter uma massagem cardíaca. Então eu vim com um palito de dente assim, ó, no peito da formiga, né? Fazia assim, não. E depois soprava. Pegava a formiga assim, às vezes ela ressuscitava, às vezes não necessariamente. Então não tinha um boca a boca diretamente, né? Não conseguia não, sabe? Conceito, né? Eu acho que eu tinha essa limite, eu falava, não, realmente que eu tenho que ter um limite aqui, assim, de aproximação. E você tinha mais ou menos quantos anos? Isso assim, aí eu devia ter na faixa de uns 6, então a minha vida... Eu sempre falava, eu quero ser cientista, eu quero ser... Então eu fazia muitas coisas, até que eu descobri, eu enterrava formigas e outras coisas também, assim, pra poder ver o esqueleto depois. Aí eu descobri que não tinha esqueleto, eu não sabia que formiga era invertebrada, mas descobri depois. Foi aprender na prática, né? Aí eu fui aprendendo na prática, então assim... E foi engraçado que quando eu entrei na universidade, o primeiro laboratório que eu me filiei
por um acaso, era de um grande especialista de formigas. Mas eu não trabalhei com formigas lá. E hoje namora uma menina que E trabalha hoje eu namoro com alguém que trabalha com Era formigas. destino. Era o Era destino. destino, entendeu? A formiga tava ali. Então foi assim, era com experiência, eu lia muito a revista Ciência Hoje, eu gostava de era ver, muito de bom. fazer, então eu assistia documentários, eu não gostava de ver filme, nunca gostei de ver filme, eu gostava de ver documentário, gostava de ver Fantástico, Globo Repórter, e acho que foi daí que foi surgindo a paixão, né? E E o o contato total, e aqui em Jequitinhonha a gente é imerso, pelo menos na minha infância eu fui imerso na natureza, né? Creolino participou muito aqui dessa infância junto com a gente, Creolino é o apelido dele. Aceitou Pais sem querer, íntimos, já né? foi. Por hoje em dia que eu não consigo falar Igor, mas enfim. E aí foi toda essa vida aqui, a vida no interior, eu acho que ela me fez ser cientista e ser biólogo, né? Acho Esse que foi contato. isso aí. E seu pai e sua mãe não podaram, né? Que é um Nunca dos grandes podaram. Meu pai e minha mãe problemas. nunca podaram nada. Meu pai sempre me levava para andar de bicicleta, fazer passeio, ir pra roça, pegar não sei o que. Eu já criei uma sanguessuga. Imagina a cabeça de meu pai e minha mãe vendo eu criando uma sanguessuga, assim, sabe? E assim, eu não sabia como é que alimentava, eu soltei, né? Porque ia morrer. Mas eles nunca podaram, então era livre, assim. Então, acho Muitos sonhos podem ter sido podados pela questão dos pais não darem esse apoio. acho que isso é fundamental, você deixar a criança ser criança mesmo, entendeu? Deixar de fato. Então, assim, o fato de não ter o mundo digital, eu acho que também me auxiliou bastante. Vamos lá. Eu acho que, como o Túlio falou, para mim também, acho que desde como eu entendo como gente, eu já me relacionava com animais. Né? Então nunca tive medo de bicho nenhum. Então, há uns 3, 4 anos, eu já chegava em casa com a cobra dentro de uma garrafa PET. Presente pra mamãe, dia Minha das mãe, mães. minha mãe surtava com isso, sabe? Menino, onde é que você pegou isso? Você foi mordido? Já ia olhar logo se tinha algum machucado. Mas eu nunca tive restrição assim. Eu pegava aranha, pegava morcego. Eu sei que não é correto. Né? Enquanto a gente é pequeno, a gente não tem... Não façam isso em casa. A gente não tem medo, né? Geralmente o medo, ele é imposto a partir do medo dos pais, dos avós, né? Então criança não tem medo de nada, geralmente. Mas eu sempre estava envolvido com animais. Como tudo falou, formiga também fez parte da minha infância. Então eu fazia rinha de formigas. Eu pegava aquelas formigas maiores, né? Aquelas cortadeiras. E aí eu fazia... Clube da luta. Eu fazia uma arena, eu pegava um cinto do meu pai, né, fazia uma arena, aí encostava a mandíbula com mandíbula, a boca ali, né, grudava ela e soltava para ver quem vencia a luta, né. Eu fazia isso. Então, ia pro rio Jequitinhonha, pegava peixe e criava peixe. Não, brigar As não. formigas. Mas eles ficavam, né, em garrafinhas PET, inventava aquários, né, então sempre tive contato com animais desde pequeno. E isso animais assim mais do mato, né? E nas férias sempre também ia para fazenda, né? Para roça de parentes, de primos, de tios, e tinha contato com animais domésticos, né? Com boi, com cavalo. E nessa de ter contato com animais silvestres, né? Em casa, no rio, e com bois, com cavalo, com cachorro, eu sabia que eu queria mexer com animais, né? Independente se seriam animais domésticos ou silvestres. No início, pendia mais para os domésticos, né? Porque até então eu não sabia que tinha biologia, não entendia que tinha a profissão do biólogo que trabalhava com esse tipo de animais. Para mim era só mais acesso veterinário. primeiro, né? O que tinha mais acesso mais próximo. Para mim, no meu entendimento, quem mexia com bicho era veterinário. Né? Então, eu acho que essa muitos ideia. biólogos sempre tiveram esse sonho também de ser veterinários, né? Sim, sim. E ao longo, né, da escola, que vai crescendo, vai tendo contato com as profissões, descobre a biologia, né? E fala, não, peraí, veterinário é uma coisa, biologia é outra, e eu acho que eu tenho mais afinidade com essa área aqui. E comigo foi assim. Então, eu sempre tive esse direcionamento meio que inconsciente, né, de seguir para a biologia, mesmo sem saber que existia o curso, e trabalhar com animais. E aí, até então, até hoje, eu estou aí trabalhando e, né, marcado no corpo aqui, não dá para você ver aqui. Talvez os menos perceptivos não perceberam, mas eles se vestem com biólogos de verdade no dia a dia. Aqui, mostra a camisa aí. A foto do arara. As tatuagens, mostrem as tatuagens. Tem uma tatuagem de uma serpente aqui e de um anfíbio, né? De uma pererequinha aqui. Isso ali. Aqui, para quem tá menor aqui não tá percebendo, a senhorita também tá, né? Embelezada aí com a imagem de uma cobra coral. Então, é a vida de verdade, não é só trabalho. É a vida de vocês, né? Se a gente for perceber. Com certeza. A gente já passou vários tipos de profissões por aqui, profissionais com várias áreas, e a gente percebe isso claramente, né? O profissional bem realizado é aquele que vive o que ele trabalha, né? Ou trabalha
nas coisas que ele quer viver, né? Não sei Gosto, qual a né? lógica correta, mas o conceito basicamente é esse. É. Se você vive o seu trabalho com intensidade, com amor, você é uma pessoa realizada. Você vive Acaba feliz, sendo né? algo natural, né? Então, Deixa quando de você ser vai trabalho, escolher, por assim dizer. escolher o brinco, É. ou fazer uma tatuagem, é porque é uma coisa que você gosta, que você Gente, ó, já chegou? Isso. Rapidão, hein? Uma Isso. coisa que eu preciso de ressaltar, gente, é que lá na Sucaria Natureba, o suco não é feito a partir da polpa, viu? Ele é feito de frutas naturais, frescas. Prepara pela manhã e eu geralmente sempre tá renovando o Vou pegar estoque e esse, tudo acho que mais. esse aqui parece ser... E a entrega é rápida, né? Então Isso, tem o quê? rapidinho. 5 minutos, 6 minutos, né? Bom. Então foi muito ligeiro. Isso. Aí sobre o... E a senhorita pode começar seu processo aí agora? diferente deles dois, eu não tive essa coisa de, quando era criança, eu sempre sonhei em ser cientista. Quando eu era criança, eu comia barro mesmo, brincava com os bichos, mas não tinha essa coisa, essa afinidade com a natureza, até porque eu cresci em Teixeira de Freitas. E, infelizmente, era uma cidade que não me permitia ter esse acesso, por exemplo, a rios, a mata. Então, assim, já começou essa diferença, né? Então, eu tinha esse contato com a natureza na casa da minha avó, que eu amava, adorava, que é aqui em Batinga, né, perto de Bertópolis e tal. Então, lá no ensino médio é que eu fui pensar assim, tá, e agora, né? O que eu vou fazer? E eu terminei muito cedo o meu ensino médio, eu terminei com 15 anos. Nossa. Então, se você colocar assim... Temos um prodígio aqui, né? Você Doutora colocar com 27. essa responsabilidade em cima de uma pessoa com 15 anos, eu acho uma loucura. Você ter que decidir assim, o que você vai fazer com 15 anos é complicado. Então, eu conversei com minha mãe, fiz aquele teste. Com 17 eu tive dificuldade. Pois é, eu acho assim, surreal. Eu, sinceramente, acho que a gente sai muito cedo para você ter tomar essa decisão, entendeu? Sim. E comigo foi assim. Mas aí eu conversei com minha mãe, conversei com meu pai. E na época eu estava muito indecisa. E a minha mãe falou, olha, tem biologia aqui na UNEB, eu acho que é bem sua cara, porque mãe conhece bem, né? Sabe o que tá falando. Eu, não, mas será? Moça, faz Confia. aí, confia. Faz um semestre e se você não gostar, você sai, velho. Pronto, eu falei, então lá, fiz o Nova vestibular, mesmo, tem essa. passei. Quando eu fiz o primeiro semestre, sabe que aquilo assim, pô, minha mãe estava certa, sabe? Né? Realmente era aquilo que eu queria. Então, no primeiro semestre que eu fui vendo assim, as disciplinas, inclusive, que o pessoal não gostava, que era de práticas pedagógicas e tal, eu já adorava. Era zoologia mesmo. Então, dentro do curso que eu fui me encontrar como cientista. Então, eu comecei a ler os livros de ecologia e falei, poxa, eu quero salvar o mundo. Eu queria salvar as tartarugas do extremo sul da Bahia, né? Pegar ali Alcobaça, Praia de Caravelas, uma loucura. Tartarugas assim, marinhas, né? Tartarugas marinhas, a fofofauna, né? Eu queria salvar porque queria. Então, assim, foi dentro da graduação que eu me encontrei. Então, assim, se você estiver nesse momento de indecisão, não fique preocupado, assim, né? Porque realmente é comum ter esse tipo de dúvida, né? dúvida. Então, eu pensei em fazer educação física, eu pensei Bem em fazer diferente. fisioterapia, eu pensei em fazer história também. Então, assim, aí na graduação de biologia que eu me encontrei mesmo e falei, é aqui, depois que eu fui estagiar num laboratório de insetos, de zoologia de formigas, eu falei, pronto. Fiz outros. É porque assim, durante a graduação, por exemplo, acho que Igor já sabia que queria trabalhar com répteis? Ou... Não. Na verdade, eu comecei com aves, né? Eu tinha uma afinidade com répteis, mas aí a gente sabe que nas universidades nem todas têm toda a estrutura, Sim. né? Todas as classes, professores para cada um daqueles grupos ali. Então, eu vi uma oportunidade de trabalhar com aves no primeiro momento, né? Aproveitei toda a graduação trabalhando com aves, mas com répteis em segundo plano, né? Répteis e anfíbios em segundo plano. porque... E aí, assim que terminei a graduação, eu falei, não, répteis para mim é uma paixão, né? Sim. A parte de serpentes, de anfíbios. E aí eu mudei de área de aves para répteis e anfíbios e estou até hoje. É porque durante a graduação você tem momentos de fazer estágios, e aí que você, por exemplo, eu imaginei que genética era minha paixão. Até que eu entrei num laboratório na UESC, né, para fazer um estágio assim, de uma semana, eu odiei. Eu falei, isso não é para mim. Então, durante a sua graduação, você também consegue, isso é bacana de você participar de outros laboratórios, de outras atividades que não são somente aquilo ali resíduo da sua área, porque é ali que você descobre o que você realmente quer, o que você quer fazer, né, no futuro. Então, foi E o que assim você não comigo. quer também, E o que né? você que é não o mais quer. importante Biologia marinha. isso, é descobrir o que você não quer, porque as áreas são muito vastas, né? É nos perrengues que você descobre o que você não quer, né? Sim.
Então a gente pode chegar à conclusão que todo biólogo realmente teve como sonho principal salvar o mundo, né? Tem. Ó, meu sonho, eu lembro quando eu entrei, assim, meu sonho era descrever uma espécie. Porque eu queria descrever uma espécie, assim, tanto que eu fiz zoologia. E aí eu lembro que na época, assim, eu ia pra campo, ir pra campo a gente ia fazer pesquisa, assim, no meio do mato, né, popularmente falando. Coisa que a gente não deve fazer sozinho, mas eu ia, inclusive aqui em Jequitinhonha, assim, e eu encontrei aqui uma espécie nova de crustáceo que nessas poças temporárias que devem ter aparecido aí agora com as chuvas. Só que eu não consegui descrever, né? Na época eu não consegui descrever. Mas assim, eu conversei com o especialista, não, espécie nova mesmo, e eu fiquei naquela coisa assim. Mas mais do que o sonho de salvar o mundo, meu sonho, eu queria escrever uma espécie nova. Era aquela coisa assim, depois você vê, tem coisas tão importantes quanto, né? Uma espécie nova e tudo. A espécie nova ela tem seu papel fundamental, mas existem outros meios também dentro da biologia, outras coisas ali legais, né? Sim, sim. Mas eu acho que esse lance que você falou de querer salvar o mundo tem muita influência na nossa infância do desenho que acho que todo mundo conhece, que é o Capitão Planeta. Ah, sim, sim. Né? Então, da nossa geração. É, né? da nossa geração, dos anos 80 lá, né? E aí eles tinham essa premissa, né, de querer salvar os mundos, né? Tinha os integrantes de cada elemento, né? Sim. E aí aquilo acho que influenciou muita gente, né, na infância lá. A gente quer fazer a diferença, né? Queria fazer parte do time do Capitão Planeta. Certo. Agora, a primeira parte, que é sempre a mais tranquila, já passou, né? Aquela primeira pergunta já é clássica de os convidados se sentirem mais confortáveis, né? Introdução. Isso. Agora é hora de entregar a parte que não dá certo, né? Porque normalmente, aqui agora vocês falaram sobre os sonhos, né? De vocês como biólogos, falaram um pouquinho do trabalho, né? De toda a questão importantíssima para o mundo inteiro, né? É uma função que realmente vai nos salvar, né? Vai nos deixar com um pouquinho mais de tempo como ser humano na história, mas está na hora de polemizar um pouquinho e a gente tentar falar sobre aqueles bastidores, aquelas partes que não dão muito certo, né? Aquelas coisas que a gente prevê de um jeito e acontece de outro. Umas que hoje a gente lembra com alegria, com diversão, né? Mas que na hora podem ter feito a gente até se desesperar, né? Quem quer começar aí para poder contar um pouquinho dessas coisas que acontecem com vocês, com o trabalho de biólogo? Então, a parte de perrengues de campo é uma parte clássica, né, para quem trabalha em meio natural, né? Então, sempre tem um ou outro para contar, né? E acaba que muitos deles servem como aprendizado, né? Então são perigosos, né? Trazem risco para nossa segurança e a gente aprende com isso e tenta evitar ao máximo. E tem outros que a gente não tem controle, né? Porque acontece normalmente por conta da nossa profissão. Que já faz parte do trabalho, né? Quem trabalha com natureza, com bicho principalmente, né? Tal acaso ao imprevisto, né? Então a gente não trabalha com vida, né? E a vida ela sempre tem essas imprevisibilidades, né? E aí um deles, acho assim, o que eu mais passei medo, né? Por um curto tempo, mas foi um medo assim significativo, foi um trabalho de campo, né? Em um parque eólico que eu estava fazendo lá no interior da Bahia, no sertão da Bahia. E eu estava fazendo um campo noturno, né? Atrás de anfíbios e répteis lá, né? Na poça d'água lá atrás dos sapinhos cantando, né? Catalogando, tirando bem foto, feliz, indo atrás de cobra, todo tranquilão, tava feliz. E aí eu lembro que a lua ela começou a sair, né, de trás da serra e ficar sincronizada com um aerogerador, né, uma torre eólica daquelas de produção de energia. E eu parei aquela atividade naquele momento, né, de estar abaixado atrás dos bichos lá, para tentar registrar a lua sincronizada com a hélice do aerogerador. E aí eu tô lá distraído, focando a câmera, tirando foto lá da lua e tal. E do nada, isso já era umas 8h30, 9 horas da noite, um breu total, né? Só com a luz da lanterna, com a luz baixa, para poder não atrapalhar na fotografia. A outra equipe, ela estava a quase 300 metros, né, de distância dentro do veículo, né, fazendo outra atividade. E aí eu tô lá focando, né, na lua lá, e uma onça parda, né, uma suarana, ela deu um esturro do meu lado, questão assim de menos de 10 metros, né? Deu aquele grito que arrepiou até a espinha, entendeu? Aquele arrepio pesado. Você tava filmando a lua e ela tava te filmando. Ela tava me filmando e eu não percebi. Será que eu queria dar uma dica? Não, tipo assim, chega mais pra cá, né? Foca direito. Ajusta o obturador aí. Mas aquele esturro, eu acho que minha alma ela saiu do corpo na hora, assim, e voltou porque as pernas tremeram, né? Mesmo sabendo que, na teoria, né, esse tipo de animal, ele prefere evitar a presença do ser humano, né?
A gente sabe que ele percebe nossa presença muito antes da gente perceber ele. Então, pelo cheiro, pelo barulho, pela visão, ele já sabe quem está ali. Só que ele, por algum motivo, ele fez essa vocalização, né, esse esturro ali, e eu gelei. A hora que eu escutei o barulho, eu baixei a lanterna, procurei, ela passou correndo, né, questão de 10 metros de minha distância. E aí, foi aquela hora que eu parei assim, eu falei, e agora, o que eu faço? Porque eu gritar, o pessoal não ia ouvir, né? Eu não sei se ela poderia me atacar ou não, então eu fiz gritar também, né? Emitir algum barulho para poder tentar afugentar ela, né? De alguma forma. E procurei alguma coisa que eu pudesse me defender. Eu tinha um facão aqui na cintura, mas eu, com o facão na mão, fui atrás de uma pedra, de um pau, para poder me resguardar de alguma forma, andando de ré o tempo inteiro, focando naquela direção ali, até chegar o carro, né? Onde é que o pessoal estava, e ter alguma segurança a mais, né? Na companhia dos outros biólogos lá. Mas foi uma situação assim que mexeu muito e hoje eu já fico mais esperto em relação a isso, sabe? Porque a onça, ela faz parte da fofofauna, né? Como a Bia disse, e eu acho que é um dos bichos mais emblemáticos, assim, que todo biólogo, toda pessoa que é amante da natureza quer ver, quer tirar foto, né? Mas você estando em segurança. É isso. E eu também eu quero um dia, né, ter oportunidade. Imagina, né? Nós temos até alguns felinos desses na Mata Escura aqui, né? Tem alguns que já foram registrados aí. Tem, né? não, e ela deve ter aqui, né? Tem. E aí, assim, a gente tem a vontade de tirar uma foto e registrar, né? Mas é uma situação que estava a favor dela e não a meu a favor, né? Então, eu preferi voltar, recuar e procurar segurança. A bichinha só deu uma dica, assim, de fotografia. E deixa para outra oportunidade. Uma outra oportunidade, eu acho ela de dia, né? Mais afastada, eu dei na segurança ali. Eu jurava que você vai que saiu assim a lua e aí ela assim, na frente. Na frente. Uma foto assim. Aí é foto capa de revista. Aí eu ganho premiação com uma foto dessa. E Túlio, você teve alguma situação desfavorável parecida? Tive uma situação recente, assim. Durante a vida acadêmica a gente sempre tem, né? Uns perrengues assim, mas um que eu lembro assim, foi bem recente, que foi uma experiência, não assim como a de Igor, né? Mas também foi uma experiência de... Falei assim, a vida tá aqui, é isso aqui. Então, eu embarquei, né? Peguei um barco e tal, mas o pessoal para fazer uma coleta. E aí fomos para alto mar, né? Um barco assim, pequeno, não era um barco grande, era um barco pequeno, né? E aí, um dos pontos de coleta era em alto mar. E uma das coisas que a gente ia fazer era uma amostragem de plâncton, né? Que são os animais microscópicos que vivem, e zooplâncton, né? São algas e animais microscópicos que vivem na água do mar. Então você usa uma rede especial, a pessoa vem arrastando essa rede no barco, arrastando ali, a água vai passando e tem uma rede fininha que vai coletando. A pessoa que tava, o barqueiro que tava ajudando a gente era meio afobado, então assim, era um senhor, assim, ele já tava meio afobado, não, calma, vamos colocar ele por lá. E eu achei engraçado o seguinte, sempre um piloto de avião, o barqueiro, o piloto do barco, sempre um cara que tem que ser o mais seguro é o mais afobado, né? Ele queria fazer o negócio ali, ajudar, eu entendi que ele queria ajudar, mas eu falei, não, vamos com calma, vamos, não, vamos, eu vou aqui. Aí ele jogou o negócio e soltou a rede. A rede com a cordinha e tudo, né, beleza. Só que aí, assim, né, quando ele soltou, a rede, logicamente, foi direto para a hélice do barco. Aí, travou a hélice e tudo. E o material que é feito desses materiais de campo, eles normalmente são bem resistentes, entendeu? Eles têm uma resistência absurda. Inclusive o aro, que era um aro de aço e tudo isso, assim, entrou na hélice do barco e travou. Primeiro começou daí. Isso a gente em alto mar. Aí eu falei, tá aqui em alto mar, o mar é bonito, né? Vamos esperar alguém chegar aí na pior das hipóteses aqui, né? Tem um lanche, nada ficava dentro da barriga, porque você come, primeiro dia embarcar, você comia, daí a pouco você vomitava de novo, mas faz parte, né? Tá tudo ruim não, a gente ainda tô conseguindo ver Ilhéus, ainda tô conseguindo ver a costa. Era em Ilhéus. Ainda tô conseguindo ver a costa, então beleza. Vamos jogar a âncora então, porque aí o barco fica mais estável, né? Aí o barco, não, a gente joga a âncora, eu desço aqui, tento desenrolar aqui, enquanto você tenta ligar pro pessoal do socorro, né? Beleza, então vamos jogar a âncora. Tirou a âncora lá e jogou. Jogou essa âncora, a âncora desceu, beleza. Aí dá um tempinho, o barco no mesmo movimento, e eu olhando aquilo assim... E a âncora descendo. E a âncora descendo. O que era pra ser âncora. Que aí que foi, porque chegou um momento que eu vi a corda assim, ó.
E eu pensei, não, vamos colocar aí, né? Eu estudei gravidade, eu estudei física, né? Por mais que tenha um empuxo da água que empurrando a âncora pra cima, a âncora vai descer e a corda teria que ficar no mínimo um pouco esticada. E a corda assim, eu falei, aí. Quando eu penso e não vejo um pessoal conversa com outro assim, né? Os dois, o Marujo e o ajudante lá, né? Conversando assim, falando, não sei o que, depois falou, não, porque acho que a âncora quebrou, rebentou. Eu falei, foi agora foi bom. Não basta isso, a hélice lá. E quando eu imaginei, e eu reparei que a gente tava se movimentando, e resumo da ópera, a gente tava à deriva, em alto mar, sem conseguir falar com ninguém no rádio. Sem comunicação. E era uma época de temporal, de tempestade. Então a gente tinha escolhido aquele dia, porque aquele dia não tava de boa o tempo, a gente foi, mas estava formando tempestade. Eu falei, Aí eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu falei, o quê? Eu tô em alto mar, águazinha azul, linda pra caramba, morrer aqui, pelo menos não é atropelado, um trem assim, né? Pelo menos com a vista bonita. Uma vista bonita. Os reportagens estão no mar, e eu tô no oceano, é um ambiente que eu amo, acho maravilhoso. Tô em casa. E aí fiquei ali, e esse negócio à deriva. Aí o barqueiro desceu, tentou desenganchar a hélice lá, e o perigo era porque, como o mar fazia isso, né? Toda vez que o cara entrava debaixo, tentava, a hélice batia nas costas do cara, e o cara saiu de lá todo cortado, já era um senhor, e eu preocupado, assim, né? Eu não era o dono não era eu que estava no comando da expedição. Então não podia também, não tinha muito o que opinar. Eu falei, não, vamos tentar ver o socorro. Só que ao mesmo tempo, o socorro só chegaria daqui umas 2, 3 horas. E a gente à deriva. Então a cada tempo que demorasse, a gente ia estar mais à deriva, indo mais pra longe, entendeu? Mais pro alto mar, né? Mais pra alto mar. Mais perigoso. E aí eu falei assim, não, o que será de ser? Você não pensou num tubarãozinho ali? E é engraçado que você não consegue ver o fundo, assim, o mar, isso é uma coisa interessante, assim, o mar quando você sai do que a gente chama ali da plataforma, né? Sim, que continental. É a parte continental, e você chega em alto mar mesmo ali, a água ela é hipnotizante, assim, é um azul... Diferente. É um azul diferente que é inexplicável, é fora do normal, porque você vê o raio de sol entrando, você vê que não bate em nada, ele é um azul, assim, é uma coisa hipnotizante, né? Eu falei, Tem talassofobia, né? Agora tem isso aí, então foi o maior dos perrengues que eu passei, assim, eu fiquei lá à deriva, mas aí depois eu consegui tirar, ligou o barco, o barco funcionou. o barco funcionou, que o socorro não ia chegar porque não tinha ninguém lá pra poder atender a gente. E aí conseguiu sair, a gente voltou pra casa, eu falei, beleza. Você falou, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Aí, no outro dia tinha que estar, passando mal, mas tinha que estar. Mas falei, pra alto mar eu não vou. Aí não mais, conseguimos terminar Ficou uma de parte do aprendizado trabalho. aí, né? Ficou de aprendizado, entendeu? Porque o que acontece? As outras pessoas que estavam comigo, eu achei que a pessoa sabia, eu já tinha embarcado. Mas, com exceção dos marinheiros e tudo, quem estava no campo comigo, né, compondo a equipe, ninguém tinha embarcado, nunca tinha embarcado. Eu era a única pessoa que já tinha feito trabalho em alto mar. Você é mais experiente lá da equipe. E eu não era quem comandava. Aí eu falei, então, é isso aí mesmo. Mas foi, tô aqui. Mas a sorte é que você é bem tranquilo, né? Se fosse uma pessoa eu desesperada... desesperada, eu já teria pulado, vou morrer, vou me matar antes de morrer. Ia nadando até a costa. Tem gente que vê um cenário de problema e acha que a chance de morrer é grande, ela se mata antes de morrer. Vários animais fazem isso. Isso, é o desespero, né? O desespero do ser humano. E a senhorita? Eles estão falando do desespero aí, e conseguiram sair bem. E a senhorita? Tinha uns perrengues, mas esse eu lembrei que quando o Túlio contou aí de praia e mar, eu lembrei, assim, no meu mestrado, eu trabalhei em manguezais. Então, eu coletei formigas em manguezais. Existe formiga em manguezais. Então, lá fui eu caçar. Só que para chegar no manguezal, eu tinha que pegar um barquinho. E é interessante que quando você vai fazer campo, não é legal você ir sozinho, você sempre tem que ir acompanhado, né? Por questão de segurança, normas de segurança. Então, nessa época, eu fui com mais 2 colegas que se voluntariaram, porque tem a galera que, não, eu vou para conhecer e tal. E eu falei, beleza, então, foram 2 graduandos da UNEB comigo, amigos, enfim. Aí a gente fez a travessia de barco, foi para todo mundo colocou o coletinho e tal, e tô lá colocando as iscas de formiga, que é sardinha, e mel, né, que a gente coloca para atrair formigas. Usa xixi também, mas dessa vez eu só usei xixi de gente também serve, mas eu coloquei só mel e sardinha. Aí eu toquei. Isso eu escuto depois de um tempinho um barulho de buzina. Eu falei, pô, buzina numa ilhazinha assim, né? Bem, 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 bem. Quando eu olhei, o cara do barco, vem, corre, corre. Eu falei, corre por quê? Tipo, esse horário não deu, ainda vou pegar a isca e tal, né? Corre que a maré subiu. Eu, inteligentemente, não me toquei
Porque até então eu trabalhava na terra, né? Mata Atlântica, sem ser. No máximo que eu tinha chegado perto do rio, da praia era Restinga. E primeira vez embarcado, eu esqueci completamente, na loucura da loucura, enfim, do regime de marés. E nesse dia tava com a maré que ia subir assim. Mais que o normal. Muito mais que o normal, assim, acho que era lua cheia. E eu falei, cacete. Então, o cara, vem. Aí, sabe que aí, eu já desesperado, perdi minhas amostras, você já perde o dia, já fica louco. E você vê que o negócio, realmente, a água já tava batendo no joelho, tinha uma ilha assim. Se subisse demais, eu ia fazer o quê? Ia ter que segurar na árvore de mão e ficar lá, esperando até... Porque o barco não consegue chegar. Não consegue chegar. Pela questão das árvores. O barco não chega. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que esperar a maré descer, sei lá, 3, 4 horas depois, eu tinha que ficar lá pendurado. Eu já pensei, todo mundo, os meninos e tal, 12 horas, né? Eu já nervosa quando a menina vira pro lado. Nossa, Bia, e agora? E eu que nem sei nadar. Eu falei assim, puta merda. Tipo assim, eu falei assim, pessoas, quando vocês forem pra um negócio de campo que é alto mar, tudo bem que você não vai fazer as coisas nadando e tal. Mas pelo menos que você tenha uma segurança, sabe pelo menos boiar, né? Leva o colete, salva-vidas. O que avisa a equipe, né? Antes, Sim. Né? E eu fiquei assim, gente... Aí já minha preocupação não era mas eu segurada agarrada numa árvore. Era a menina já morrendo, a mãe reclamando comigo, o processo estampando na capa dos jornais da cidade, né? Enfim. Eu falei, agora você é prioridade. Aí o outro menino, eu também nem sei nada. Aí eles conseguiram se salvar. Eu falei, no pior das hipóteses, eu seguro o que fico aqui, né? Aí só que deu certo, todo mundo conseguiu se salvar. Quando eu fui para pegar o barco, né, que ele tinha que levar uma pessoa voltar, né? Aí quando foi minha vez, a água já estava mais ou menos aqui assim no peito, né? Mas enfim, entrei, todo mundo bem, eu falei, olha, é o que ficou de aprendizado. Na próxima vez, vou perguntar, sabe nadar, ver também a tábua de marés, que eu não tinha me tocado em relação a isso, porque era um ambiente novo. E tudo isso era do projeto piloto, né? Que antes da gente fazer o projeto de verdade mesmo, vamos ver, a gente faz um teste antes. E aí, realmente, o teste serviu para não matar os voluntários, né? Piloto é para isso, né? Piloto é para você aprender a matar as pessoas que querem ajudar você. Mas assim, um perrengue, danado. Esse tipo de perrengue que a gente contou aqui são perrengues assim, mais extremos, né? Que não acontece toda hora, né? Que ficam marcados e tal. Mas na nossa rotina de campo, praticamente toda campanha de campo, ou quase sempre, ocorre perrengues pequenos, né? Sim. O simples fato, né, de você fazer um campo noturno e no dia anterior você esquecer de botar a pilha para recarregar, né? Já é dor de cabeça. Você chega no campo à noite, a pilha não dura aquele tempo todo que era previsto, você fica parte do projeto no escuro, né? Você não leva a quantidade de água necessária. Sim. A quantidade de xixi tem que fazer na hora. Tem que fazer repelente. Tem um jogo do Flamengo antes, o povo de ressaca toma a água toda antes de chegar no campo. Chega no campo, não tem Mas conta assim. Futebol com natureza, essa mistura vai ser interessante. Conta assim. Essa daí. Vamos fazer aquela retrospectiva, né? Campeonato Brasileiro, Igor me lembrou que 2009, Flamengo campeão. Ótimo. Eu acho que foi 2009, né? Foi 2010, foi por quando aí, eu entrei né? na faculdade. Flamengo campeão. Eu ainda morava na Bahia. A Bahia, assim, né, em peso, os torcedores ali, grande parte da minha equipe eram de flamenguistas. Justo. Comeram água, né? Fizeram sua farra ali, beleza. Mas tinha campo no outro dia, vamos pro campo. Partimos pro campo. O campo era uma serra gigante que a gente ia subir, fazer as amostragens em cima dessa serra e depois vir descendo, né? Geralmente o que a gente faz num estudo de campo? Normalmente, não sei se Igor adota essa metodologia também, mas normalmente você vai no ponto mais difícil primeiro e depois vem nos mais fáceis. Então a gente foi pro topo do morro, em vez de subir fazendo a coleta. Chegamos no topo do morro, o pessoal já tinha tomado toda a água. Água não Porque tava de ressaca, por conta da ressaca do jogo do Flamengo. É tudo culpa do E Flamengo. eu não bebo, entendeu? Então eu tava de boa. Até quando eu cheguei lá em cima, eu fiz a... Não, e eu não tava carregando a água. Quem tava carregando a água eram os ressaqueados. E, rapaz, enfim, chegamos lá, beleza. Acabou a água. Falei, não, acabou a água, agora vamos fazer a coleta. Fazer o quê? A gente veio pra cá fazer o trabalho. Fizemos o trabalho, cansados. Só que chegou um momento que não dava mais. E aí a gente, na volta, encontramos uma roça de abacaxi. Uns abacaxizinhos pequenos, assim. E aí o pessoal talvez deve saber, assim, a gente usa abacaxi, ou caldo de abacaxi, para amaciar a carne, porque ele tem uma proteína, que se eu não me engano é a bromelina, que ela é responsável por quebrar as fibras da carne e deixar a carne mais macia, né, para fazer um churrasco, alguma coisa assim. Só que
Isso também vale para o ser humano, para o nosso organismo, né? Não é só carne de boi que acontece esse processo. E resumo da obra, a gente comeu esses abacaxi lá, e a gente nem lembrava disso, não sabia. Sei que assim, a gente Na hora da necessidade você não lembra das você questões não científicas, lembra. né? A gente tinha aquela coisa, eu tô dizendo, a gente tem que beber água, a necessidade de beber água era muito maior. Cortamos abacaxi, comemos abacaxizinho, delícia, beleza, volta. Quando a gente chegou embaixo, a gente começou a sentir assim e tal, quando a gente percebeu que todo mundo parou assim pra poder sentir, a boca da gente, a língua, tava tudo cortado, tudo ferido assim, ó, tudo cortado. E é uma ferida que arde muito, né? E tudo ferido, tudo machucado, porque tinha tido o jogo do Flamengo, depois tinha acabado com a água, nós comemos abacaxi e a proteína do abacaxi começou a degradar os lábios da gente e a boca. E o sol lascando. E um também. sol gigantesco, e aí a gente se perdeu um pouco, era pra descer numa rota, desceu em outra, porque o GPS não tava pegando. Isso é claro. Que a questão da bateria É a lei de Murphy, né? Quando uma coisa dá errado, as outras tendem também a dar errado. E aí no barranco, ia ter uma menina que era ateia total, assim, né? Não falava nada de Deus, assim, era totalmente contra a religião, assim. Nesse momento ela começou a se apegar tudo quanto era santo, porque tinha um barranco de uns 6 metros pra poder descer. E o moça, vem, desce, escorrega no barranco. Não, meu Deus. E ela tinha medo de altura, eu não sabia. E aí vai a gente tentar fazer alguma forma de uma escada, alguma coisa pra poder ela descer, porque ela começou a descer o barranco e segurou na árvore. E prendeu e não queria soltar, falando, moça, você tem que descer, já tá chegando. Mas aí foi isso, é um perrengue assim, é umas coisas bestas, assim, faltou uma água que a gente... Eu acho que uma coisa que é legal de falar também aqui é assim, as pessoas acham, Rafa, que quando a gente tá no mato, fazendo coleta, fazendo estudo de campo ali, a gente tem medo de encontrar a onça. Ou cobra, E a onça, né? o cobra, alguma coisa assim. E Eu gostaria muito, né? eu acho que os meninos podem falar aqui, juntamente comigo, os medos que a gente tem lá são de longe, onça ou cobra ou alguma bicho, pelo menos os medos que eu tenho, também. que a gente fala o quê? É vespa, você topar com a casa de marimbondo no meio do mato. Abelha, essas africanizadas. A abelha é uma coisa terrível, que a gente morre de medo realmente de bater, de encontrar. Catitu, né? O cateto, que são animais assim, extremamente... Pra os porcos do mulher, mato. quando eu converso com as meninas, né? Quando se perguntar assim, qual é o seu maior medo que você tem assim, de encontrar no mato, elas vão te responder uma coisa: homens. Juro pra você, porque assim, e as amigas minhas já passaram assim, por uns perrengues puxados, né? Depois você tá no eucaliptal, fazendo a amostra, você e sua colega, do nada aparece um cara. Com más intenções, inclusive, né? E ali você não sabe se tá com mais, se é só um cara que tá ali trabalhando e tal. Eu acho que dá aquela mesma sensação de que Igor viu a onça, que sua amor sai, aí depois volta, né? Mas é uma das nossas maiores preocupações, porque assim, tem caçador, enfim, eles acham que, por exemplo, você tá trabalhando para um órgão fiscalizatório, né? Já aconteceu isso comigo com o manguezal também. Eu cheguei toda... Paramentada. Porque assim, eu ia entrar no manguezal com botas e tal, porque era um lugar antropizado, que tinha esgoto e tal, então assim, tinha normas de segurança. Só que a galera de lá era descalço, enfim. E aí já criou peraí, isso aí tá estranho. E era a época de andada de caranguejo que tava proibido, era o período de defesa do caranguejo, então você não podia catar caranguejo. Sim. Só que tinha gente catando lá. E eu não tava lá pra fiscalizar, eu ia querer pegar. E aí eles falaram: o que você tá fazendo aí? Vocês são do Ibama, é do Ibama. Eu, não, moço, eu queria ganhar esse salário, mas não, eu não sou do Ibama. É sim, essas roupas. Aí eu falei: não, porque eu vou entrar aí pra catar formiga. Ele olhou assim: formiga? A pior desculpa que Não, existe no eu mundo, poderia né? ter inventado. Eu falei assim, eu fui muito burra, eu poderia ter inventado qualquer coisa. Aí ele não vai acreditar, obviamente, que eu vou entrar pra pegar a formiga, né? Minha sorte é que meu pai estava comigo, que ele dirigia e tal, né? E meu pai é muito boa praça. Então meu pai sentou, conversou, o cara ficou mais calmo, eu entrei no manguezal, quando eu voltei, tá meu pai com a cervejinha na mão, com o cara do lado. Vem, Bia, que a mulher vai fazer uma carninha de soia pra gente, não sei o que. Já conquistou a confiança. Eu falei, agora pronto, você vai em todos os lugares comigo, meu pai ia também, porque ele era muito boa praça, assim, sabe? Ele senta pra conversar e fica até horas e horas. Eu falei, agora você é o ponto-chave, né, desse trabalho. Sim. Mas é complicado. E uma coisa assim que é rotina pra gente mesmo, que a gente costuma... A gente faz trabalhos em áreas antropizadas, né, aquelas áreas próximas de cidade, né, de bairros, que são mais degradadas, mas a gente também faz trabalhos em áreas bem conservadas, né? Sim. De mata nativa, mata, né, que tem muito bicho. E aí,
é muito comum a gente encontrar com caçadores, né, nesses locais. Inclusive, ouvir tiros assim, a rodo, do nada. Você tá à noite lá com a lanterninha procurando seu bicho, só escuta o pipoco, né? E não sabe a direção que tá vindo, não sabe a distância que tá, né? E não sabe se é uma ameaça real ou só um caçador, né? Pois é, então a gente desovando o corpo. acaba que a gente fica, né, à mercê, né, de algumas situações que acaba colocando a gente em risco Tem também, casos né? de colegas que morreram assim por um acidente? Cara, eu não sei se... Eu não conheço, mas eu já... Não sei se vocês conhecem, tem uma armadilha que o pessoal lá no sul da Bahia e até no Nordeste costuma muito fazer, que é pegar uma espingarda, né? Eles colocam a espingarda mais ou menos na altura do dorso dos animais, né? De um porco do mato, que é mais ou menos o nosso joelho. Amarra uma linha, né? Deixa engatilhada e o bicho passa na trilha, aciona a linha e dispara o tiro, né? Eu já bati numa linha dessa, andando na trilha, só que já estava desarmada. Então, certamente, algum bicho já passou ali e tomou o tiro no meu lugar, entendeu? Mas eu já encontrei. Aquela armadilha que a gente vê em filme americano, que o pessoal pega urso, eu já encontrei com aquela também. Eu nunca imaginava que aqui no Brasil tinha um negócio desse. E ali você pode perder a perna, né? Ah, não, aquilo ali, eu não sei se eu perna. conseguia tirar a armadilha daquela, entendeu? Porque acho que a pressão é muito grande, né? É armadilha pra urso. É pra urso, pois é. Então, no sul da Bahia, eu já encontrei com uma armadilha dessa também. Lá a gente recolhe, né? Quando consegue quebrar no local, a gente quebra também, né? E recolhe e entrega na universidade. Aí o pessoal faz muito a espera, né? Espera. Faz como se fosse uma escadinha e fica por lá, né? Em cima da árvore e acima da vista. Faz a serva pros animais embaixo ali, né? Pra atrair eles e aí... De caso assim, de experiência quase, mas foi de um colega lá da ecologia, né, do mestrado, que tem esse caso, que ele foi atacado por uma cobra e a sorte dele é que ele não estava sozinho, que teve alguém para ajudar e conseguiu levar ele até o hospital. Por isso que a gente sempre fala, quando vai para campo, sempre vai com alguém. Sim. Se for sozinho, se der algum problema, por exemplo, com caçador, enfim, aí como é que você mesmo vai pegar o carro, dirigir? Então a gente pode chegar à conclusão que mesmo com todos esses perrengues, Tem com a todos parte esses perigos, a parte de ter o sentimento do dever cumprido, de estar fazendo diferença no mundo, acaba suprindo isso aí. Ah, né? com certeza. Né? Com certeza. Gente, nós vamos agora para a parte mais, assim, mais profunda. Né? Nós falamos sobre perrengue, falamos sobre trabalho, mas agora a gente vai falar sobre uma área que é muito importante para que todos aqui, né, que estão nos assistindo, entendam o posicionamento dos biólogos, mas não só de vocês, das pessoas que têm conhecimento dos detalhes sobre o que está acontecendo com o mundo. Né? Assim, desde as pessoas mais humildes, que vivem no campo, mas que nunca estudaram, até as que estão nas universidades, né, nos centros de pesquisa, qualquer pessoa no mundo, com o mínimo de atenção, vai perceber que o mundo está desequilibrado. Né? Fenômenos naturais aí estão acontecendo de forma diferente do que já era previsto, né, no passado, né, as previsões que aconteciam. Né? Pequenos detalhes que para vocês são mais perceptíveis, para as pessoas não são, elas passam batido. A vida está tão confusa, está tão corrida, né, como o Felipe falou, que talvez as pessoas não conseguem perceber isso. A gente lê alguma coisa a respeito, vê alguma coisa na televisão, mas tem alguns exemplos que vocês conseguem mostrar para as pessoas aí de detalhes verídicos ali que tem sentido para mostrar esse desequilíbrio e que, se não for cuidado, a gente vai ter problemas sérios no nosso mundo? Tem muitos. Pode falar das abelhas, né? Não. Pode citar aí que existem, não um só, mas vários estudos provavelmente, mostrando a importância das abelhas, né? A abelha, a gente sabe, é um polinizador, dentre muitos outros, né? A gente fala abelha, mas assim... Não se restringe só a abelha. Não se restringe só a abelha, porque existem muitos outros animais, tanto invertebrados, Morcegos, né? por exemplo, né? Isso, Muito como pouca vertebrados, gente como sabe, morcego, né? beija-flor, que faz essa polinização, que é o papel fundamental. Sem polinização, a gente não tem alimento. Ponto. Por quê? Aí você fala, mas, sei lá, o que tem a ver a polinização, por exemplo, com o leite que eu tomo, ou com alguma outra coisa do tipo? Tem, porque, por exemplo, a planta que a vaca consome ali, deve ter determinado capim ali, só vai produzir sementes se houver uma polinização. A polinização manual pelo ser humano e tal, ela pode ser feita? Ela pode ser feita.
Só que ela é muito menos eficiente do que a polinização Vai atender feita. toda a necessidade, e mais custosa, né? né? E muito Porque mais você- custosa. Não consegue ser feito em grande escala, né? Você ter que pegar uma parte da grana do seu investimento ali que você está querendo, você vai ter que investir em pessoas para chegar e ficar ali polinizando, trabalhando, sendo que as abelhas fazem de Desvirtuando o negócio, graça. um exemplo é tipo esse negócio da dessalinização da água do mar. A trabalheira que vai dar não compensa quando você vai colocar no... É mais fácil conservar, né, Felipe? Pois é. A água, a pessoa tá pensando em usar a água do mar e transformar ela em água doce. Não é inviável, entendeu? E a gente tem muitas... A solução é tão simples, mas é tão difícil. Assim, por exemplo, uma coisa que a gente observa aqui dentro de Jequitinhonha, dentro dessa questão da água aí, é, por exemplo, a questão de as pessoas que tivessem condição e quisessem, logicamente, né, conseguir fazer cisternas ou algum outro meio de captação da água, né, dessa água da chuva, entendeu? E mais voltando à questão das abelhas, por exemplo, cerca de 75% dos alimentos que compõem a mesa de forma geral no mundo, né, você vai fazer um café da manhã, cerca de 70% do que está ali, 75% se eu não me engano, se não existisse a abelha, não existiria, não estaria ali. E tem alguma média de tempo que fala assim... eu vejo alguma coisa a respeito, falando, por exemplo, que bilhões de abelhas estão desaparecendo todo ano. A população de abelhas do mundo, ano após ano, vem sofrendo uma baixa gigantesca, né? Se, por exemplo, as abelhas desaparecem por algum motivo, tem alguma média de tempo ali em que o ser humano conseguiria resistir? Tem uns 4 anos, né? Que esse é o estudo. As pesquisas elas mostram isso, que em cerca de 4 anos a população mundial ela começaria a entrar em colapso. Colapso, né? Em colapso. E o lance dessa mortandade de abelhas está muito ligada à questão de defensivos agrícolas, né? Então, a gente, cada ano que passa, tem a necessidade, né, de desenvolver vários novos defensivos, porque as pragas, né, os insetos, eles tendem a ficar resistentes, né, àqueles compostos anteriores. E aí é liberado em grande escala e de forma não fiscalizada e não adequada. E aí acaba impactando as abelhas, como toda a fauna, cadeia, né? A Cadeia cadeia alimentar. A cadeia como completa é afetada. E aí as abelhas, elas tendem a ser mais impactadas nesse sentido para a nossa nossa por conta, né, dessa função que elas exercem, que não pode ser substituída por nenhum outro organismo, entendeu? Não existe É só máquina você capaz de ter observar, assim, trazer a reflexão. Se você parar para pensar, qual foi a última vez, por exemplo, quando eu era pequena, eu ia para a roça da minha avó, que ficava aqui perto de Bertópolis e tal, eu via muitos vagalumes, né? Muito mesmo. Qual foi a última vez? Eu vi um na casa de Túlio, do pai de Túlio ontem, eu fiquei assim, meu Deus, vagalume. Porque era uma coisa assim... Que era comum, né, no muito passado. comum. Então Sim. você começa a pensar assim, o que era outros insetos que eram bastante comuns e começou a sumir, desaparecer. É tanto que tem muitos estudos aí, revisões que o pessoal tem trabalhado sobre essa questão do declínio, da extinção dos insetos. E tem essa outra parte também que as pessoas veem insetos como praga. Então quando eu fico brincando de falar que eu trabalho com formigas, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é: como é que eu faço para matar? Então, assim, ninguém sabe. Tem gente que não sabe, mas tem formigas que estão ameaçadas de extinção e que elas fazem um papel importantíssimo na natureza. Um animal, por exemplo, que é a escória da sociedade, né, vamos dizer assim, a barata. Sim. Bom, a barata, logicamente, ela tem lá a questão das doenças que ela traz, tudo isso, né? Mas são organismos, por exemplo, que vão ficar cada vez mais resistentes justamente por conta desse uso desenfreado de inseticidas e outras substâncias. Mas as baratas, elas têm um papel fundamental, se eu não me engano, na desobstrução de bueiros, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas consomem matéria orgânica, né, consomem o lixo ali, aquele lixo que já está em decomposição, elas consomem aquilo ali. Então, a partir do momento que elas consomem... Das nossas casas, das nossas né? casas. Aquele ralo do banheiro, o nosso lixo, né? entendeu? Não é o lixo da barata, é o nosso lixo. Então, elas conseguem fazer essa decomposição desse material, o que impede que o material vá se acumulando. Porque a gente pode pensar assim, mas foi um lixinho meu, mas não é um lixinho seu. É um lixinho seu produzido a cada hora, durante X dias. Você mora numa casa com tantas pessoas e você vai multiplicando isso aí, são toneladas e toneladas de lixo, que a barata ajuda, por exemplo, nessa questão da decomposição. Sim. Aí o pessoal fica falando, mas aí como é que eu vou ter a minha produção agrícola, por exemplo, bananal, né? Que tem muito, né?
se eu não usar esses defensivos, mata tudo, né? Eu não tenho mais produção de banana. Então, assim, existe um outro método alternativo que são as agroflorestas. Então, você consegue manter a sua produção, por exemplo, de banana, que nem lá em Ilhéus tem um sistema muito bacana que é o de cabruca, né? Sistemas agroflorestais de cacau. Então, você mantém, assim, o cacau ali, mas ele é sombreado por árvores nativas. Então, de certa forma, tem um equilíbrio. É possível você manter o interesse econômico, porque aqui eu acredito que nem o Túlio nem o Igor tá falando assim, não, vamos transformar tudo aqui em mata, todo mundo vai viver aí. Isso. Não, É importante você falar isso, porque assim, as pessoas hoje procuram radicalismo, né? E a gente vem falando aqui há vários episódios, com vários assuntos, que você pode pensar o que você quiser, desde que você seja uma pessoa com bom senso. Né? Tudo tem vários lados, né? E as pessoas buscam radicalismo. Aí quando fala natureza, ou você é um amante da natureza e o cara do Greenpeace, que vai abraçar, ou você é um fazendeiro que quer explorar a natureza e destruir toda a forma de preservação ambiental, né? E existem os meus termos, né? Sim, Tem que existir, né? a da agrofloresta é muito legal, assim. E eles, quem quiser depois conversar, então a gente pode até passar um material do pessoal que trabalha lá em Ilhéus, Sim. muito forte, em Una, e o cacau que eles produzem é um cacau mais caro. Então você pode vender de forma mais cara. Então, por exemplo, um negócio que custava R$40 a saca, você pode vender por 80, porque você pode dizer, olha, a floresta eu mantenho ela em pé, um cacau assim é refinado e tal. Então você consegue agregar valor naquele seu. E você agrega valor a partir de uma coisa que não tem. Como você vai valorizar, por exemplo, vai falar, não, como você vai pagar uma abelha pelo serviço de polinização, né, que a gente chama de serviço ambiental? Sim. Isso aí não é uma coisa mensurável, assim, é difícil de você mensurar. Sim. Mas existem formas justamente de você dar essa contrapartida sem precisar ter esse... Porque assim, a gente tem que ter uma... Eu costumo conversar muito isso com o pessoal assim, dentro da área de biologia de forma geral, quando a gente toca nesse assunto, que não adianta a gente, enquanto biólogo, enquanto profissional da área do meio ambiente, ser radical. Sim. Porque o capitalismo está aí. Infelizmente o capitalismo está aí. É uma luta vã, querer que É ele uma se luta extinga. complicada, entendeu? Então assim, a Vai gente ser tem da que noite tentar, pro dia que de tá alguma indo. forma, reduzir esse impacto. Porque extinguir o impacto a gente não vai conseguir. É difícil, é complicado, entendeu? Sim. Era uma melhor, assim, talvez fosse a melhor saída, talvez fosse a melhor saída extinguir. Mas não é. Mais rápido, né? Não vai é, acontecer da e noite ainda pro tem isso dia. também, essa questão do tempo. A natureza, ela responde de uma forma diferente do que a sociedade, né, do o capitalismo deseja. Então assim, não é você chegar lá e vai montar uma agrofloresta e daqui 2 anos, não, isso aí vai levar um tempo, entendeu? A longo prazo. E tem muitos fatores que influenciam, né? Tipo de região. Sim. E você tentar restaurar a biota que tinha ali, né? Os animais, o ecossistema como um todo, ele não vai voltar como era antes, né? Então isso aí é fato. Você não consegue restaurar 100% do que era antes. Então a gente não sabe como é que vai ser a resposta daquele percentual que vai ser restaurado, né, e de que forma que vai ser restaurada, né? Lembrando que quando o pessoal cita abelhas aqui como polinizadores, a gente está falando do impacto principalmente nas abelhas nativas sem ferrão. Isso, né? isso Porque é uma coisa muito importante falar. essas abelhas que a gente costuma ver na cidade, né, que todo mundo sabe qual é, né, que o povo chama de africanizada, Que morde medo. que as que tem ferrão, as que ferrou, elas não são polinizadoras efetivas, né, eficientes. Né? A gente percebe que é um bicho generalista. Se fosse de dia aqui hoje, certamente teria uma abelha aqui no copo desse licor aqui, porque é uma coisa doce. Ela E se fácil, interessaria. é mais fácil, ela é mais interesseira. Ela se É mais fácil interessaria ter de vir acesso aqui aí. e tentar pegar o açúcar do licor. E isso aqui, para polinização, não serve. Tem Então, que ser natural. Tem que as ser abelhas sem ferrão, elas não viriam para cá. Elas têm uma ligação, né, muito forte, né, com determinadas espécies de a plantas. própria natureza, né? A própria É natureza. uma harmonia com a É uma natureza. história assim antiga, né? Foi uma história, uma relação bonita, uma antiga que aí vem um homem. O próprio tentou licor de cortar, maracujá né? aqui que a gente tá tomando lá de Paulo Afonso, o maracujá, Pra- ele só é polinizado por um tipo de abelha, que é a mangangaba, que a gente chama. Aquela abelhona grandona, Parece né? um besouro, o Que pessoal parece acha que é um todo, besouro. só acha que é um besouro. O maracujá, a eficiência do maracujá em ser polinizado tem que ser por essa abelha. Você vê que quando tem plantações, né, de maracujá, onde essa abelha já foi extinta, né, ou então não tem ocorrência dela lá, os produtores têm que fazer a polinização manual. Então eles vão, Augusto, como né, a flor também. do maracujá é grande, né, então o pólen fica bem visível, o pessoal chega, pega, passa o dedo, mela o dedo e vai de planta em planta, de flor em flor,
é E misturando não é tão pólen. eficiente quanto a E não é muito abelha. eficiente, entendeu? Sei lá, uma abelha vai visitar 1000 flores aí num espaço de tempo muito curto. É o que Né? eu falo, a natureza faz o trabalho de graça, mas aí a gente não sabe valorizar, né? E assim, tem dois fatos desses que a gente está conversando aqui que eu puxo para dentro da nossa cidade. Um que é bem interessante, que é até no documentário. Isso é a frase de um corte, hein? Isso é a frase de um corte. Que é bem interessante do documentário que eu assisti sobre a mumbuca, é que o próprio nome, né? Mumbuca, Sim, ele é originário de uma abelha indígena, né? Uma abelha que faz um ninho na terra e tal, assim, pelo que eu tava lendo, assim, não entrei muito em detalhes, não. E um outro lance que é importante também de ressaltar aqui, é que esse uso dos agrotóxicos também, o pessoal usa alguns herbicidas, algumas substâncias para poder limpar a rua, né? Tirar os matinhos da rua. Isso é um problema gigantesco. Aí é importante se colocar, porque quando se fala de agrotóxico, pesticida, dá a ideia de que é uma coisa só do campo que está longe da gente, né? Que a gente não é afetado nas cidades. A gente já deve, provavelmente, se você mora em alguma cidade que tem calçamento de pedra, provavelmente você já deve ter visto o pessoal lá com os bichinhos borrifando alguma coisa ali, e daqui a um tempo vem capinando, limpando. Aquilo ali é um herbicida. É o Roundup, não é? Pode provar, talvez seja o glifosato, o que princípio ativo, né, que é o mais comum, que é proibido em N países e só o Brasil. Muitos países. Porque ele é um produto cancerígeno, de extremo impacto, não só para o que eles querem ali, tipo, ele não é um produto seletivo. Para quem está aplicando. Existem processos gigantescos na justiça. Milionários, assim, o cara tá com câncer terminal e foi devido ao uso desse produto. E aí ele acho que colocou na justiça acho que é a Monsanto, né? Que E é usado na nossa cidade. Aí, por exemplo, né, vamos fazer uma cadeia aqui, né? Para encurtar a fala aqui, uma cadeia assim, um processo. Você aplica o Roundup, né, o herbicida ali, o veneno, vamos colocar assim, o veneno, ele cai no inseto ou cai numa planta. O animal vem e consome ali, o gado, enfim, qualquer outro animal consome ali, um cavalo que estiver passando na rua, ou um próprio inseto, consome ali. Um passarinho vem e come aquele inseto, então já passa isso daí, muitas dessas substâncias, elas têm o que a gente chama, um termo técnico que chama de magnificação trófica. O que é isso? Aquele produto que ele é tóxico, ele não é perdido quando o animal come o outro. Ele vai. Então, se o animal comeu 10 insetos ali, aquele veneno dos 10 insetos vai para o corpo do animal. Então, por aí vai. E aí, isso aí entra dentro da cadeia alimentar, até uma hora chega para a gente. Chega para o ser humano. E aí dá uma chuva dessa, suponhamos, o que acontece? Interminável, por exemplo, esse herbicida, né, o glifosato, ele tem que ser aplicado e não pode chover na janela de 4 ou 8 horas da aplicação para que ele tenha efeito. Então, se choveu nesse tempo aí, ou até mesmo depois, você aplicou o Roundup, a água vai carregar essa substância toda para o rio. Chegou no rio, o peixe vai se contaminar. Aí você vai lá e consome o peixe, que é a gente que consome o peixe, né? A água também é captada para as nossas casas. A água é captada para nossas casas. Então, assim... É um problema invisível. Mas não vai dar o câncer agora. Não sei se vai dar câncer agora, ou daqui 2 anos, ou daqui a um mês, mas é pagar para ver. E qual a lógica? Que já é e até para você utilizar, tem lá um manual, enfim, vamos lá, queria utilizar de acordo com as normas. Nossa, você tem que ter um EPI super correto, você tem que olhar a direção do vento, a velocidade do vento, você acha que... A gente não vai ser hipócrita dizer que o pessoal olha. Tá olhando a velocidade do vento, porque assim, você pode estar aplicando aqui, mas se tiver uma rajada de vento, ele tá indo para outro canto, ou indo para você, para outra pessoa que tá do seu lado, que não tá com EPI, um cachorro que tá passando na rua, enfim, você... Então assim, 1001 problemas, eu chamo de problema invisível, porque você não vê o que está acontecendo, mas ele está acontecendo, entendeu? Sim. Então, resumindo, Túlio vai falar daqui a pouco sobre isso, né, no encerramento, mas resumindo, eu queria que você levantasse só para mostrar, Túlio. Resumindo, a gente pode usar essas duas frases aqui, né, como essa questão de... aqui é da Tribo Science também, né, Túlio? Vamos já falar sobre isso aí. Aqui, a gente pode resumir nessas duas frases. Ciência não é opinião, então você deve sempre avaliar um especialista primeiro, olhar. E aqui, resumindo, né, vamos tirar o SUS que não é o assunto aqui, mas ciência, educação e democracia. Pessoas com educação que buscam a ciência e que acreditam na democracia
podem entender esses conceitos e aplicá-los com maior eficácia. certeza, né? O ideal, com certeza. sem ser achismo, E assim, sempre... eu vou te dizer, não é uma questão que exclui o SUS. Porque a partir do momento que isso aí entra dentro da nossa cadeia, Vira política de saúde. vira uma política de saúde. né? Saúde Isso. pública, né? Aí você vai ter que tratar mais gente com câncer, com algum outro problema respiratório, com alguma outra coisa que o veneno causa, entendeu? Aí já causa... É uma reação em cadeia que a gente né? não percebe, mas ela tá aí, tá presente, entendeu? Se a gente puder evitar, é ótimo. Gente, assim, tô gostando muito do bate-papo, né? Mas a gente tem né, algumas questões aí, estamos chegando quase ao final do nosso bate-papo aí. Já que a gente falou muito sobre essa questão de interferências do homem na natureza, a gente pode dizer assim, né? A gente não pode terminar sem deixar de falar de políticas públicas para o meio ambiente, né? E vocês, como especialistas, vivenciam isso no dia a dia. Eu acho muito importante vocês poderem apresentar para as pessoas, né? Já que política e meio ambiente também estão totalmente ligados, né? São os políticos que acabam determinando muita coisa importante dentro das questões ambientais. Como é que vocês podem avaliar as políticas públicas que estão acontecendo hoje, esse processo de interferência no meio ambiente, relacionado a quem tem o poder realmente de promover a mudança? Porque assim, nós somos formiguinhas, né, perto do sistema, né? Vocês são biólogos, lutam ali pelo meio ambiente e tal, mas a gente sabe que existem determinadas pessoas que têm realmente o poder de promover uma mudança mais significativa, né? Como é que vocês acham que estão funcionando essas políticas públicas hoje? Qual seria a melhor saída para esse processo? Olha, é complicado demais, assim, acho que todo mundo que é da área do meio ambiente sofreu bastante com essa atual gestão do governo, porque primeiro com a nomeação foi o Ricardo Salles, né, do ministro do meio ambiente, gente, que absurdo. Porque assim, ele não estava a favor nem um pouco. É o ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, que era, né? Ele saiu. Então, assim, você via claramente que a agenda do governo era destruição total. Então, a gente, que nem você falou, vamos tentar. Tem como você conseguir trazer o Brasil para um panorama assim, que seja bem visto do ponto de vista econômico? Tem. Mas a galera é assim. Desmatar, né? A gente viu políticas para desmatar a Amazônia, para desmatar florestas. Você vê que a questão dos incêndios, as queimadas estavam aumentando, estão aumentando, e o governo se fazendo de doido, de cego, e dizendo que não está acontecendo. Então, assim, a gente tinha papéis importantes, a gente ocupava cadeiras importantes assim, no cenário mundial para discussão, e nós perdemos isso. Isso foi uma luta ter conquistado essa cadeira, e nós viramos chacota mundial em relação ao meio ambiente. Então, assim, eu vi colegas meus adoecerem porque não aguentavam ver tantas notícias ruins e a gente não via um avanço. Não era uma pauta, por exemplo, o CONAMA, que é o Conselho do Nacional do Meio Ambiente, que tem que ser formado, por exemplo, com pessoas, entidades civis, pela sociedade civil, ONGs, né? e todo mundo. Eles cortaram. Então, assim, como é que você corta a participação popular para decidir sobre o seu país? Você deixa de escutar o seu país. O seu país para você tomar decisões. Então, assim, foi uma política ladeira abaixo em todas as situações. Aí, Enquanto você está falando, o pessoal no chat aí está falando se concorda ou não, né? A gente sabe que existem posicionamentos diferentes. Você está falando aí, o pessoal vai deixando no chat assim, se concorda ou não. Tem, por exemplo, a pele da grilagem. A gente vive assim, eu tenho a impressão de que a gente luta diariamente fazendo a pesquisa, trabalhando, e por outro lado a gente luta também para não deixar algumas leis passarem para frente, porque assim, é que nem o ex-ministro falou, vamos deixar a boiada passar, aproveitar para deixar a boiada passar. E não é assim deixar a boiada passar, porque daqui uns 5, eu digo nem 5 porque agora já está vendo, né? Mas 5, 10 anos aí a gente vai colher essas decisões. Por exemplo, a crise climática que nós estamos vendo hoje, dezembro é normal chover esse tanto, passar frio, você está no Natal de capote, que fala blusa de frio e chuva. Não é normal, gente, não é normal o calor de 39, 40 graus que, por exemplo, Curitiba está tendo. Então, assim, está tendo umas variações climáticas que, com certeza, aí, elas são frutos de todas as nossas ações, e eu digo nossas porque você que tem o seu voto também está envolvido nisso. Sim, com certeza. Então, assim... Somos protagonistas, né? Sim, do então, processo. a gente está colhendo o que
aconteceu, por exemplo, com desmatamento. A gente está, como eu falo, está no globo, né? Tá, mas está acontecendo desmatamento na Amazônia, está acontecendo desmatamento na África, mas o mundo, a gente está vivendo num mundo só, é um planeta. Então está tudo interligado, as correntes marítimas estão interligadas, as questões dos ventos, tem o que tu falou dos rios, né? Rios voadores. Os né? rios voadores. Então está tudo conectado. Uma ação que você faz assim, ela vai refletir no mundo. Então, assim, a agenda, eu digo, né? Não sei os meninos se concordam ou não, ou quem está assistindo. Mas foi deixado de lado porque para atender interesses de latifundiários, da galera. E quando eu digo latifundiário, gente grande mesmo. É grandes produtores de soja, não é você que tem sua terrinha aí e tal, não é minha avó que tem os hectares dela de terra ali, não. É um produto que nem na mesa do brasileiro não vai estar, né? Soja, você come soja todo dia? Ela soja já fez com parte do arroz? Greenpeace, Túlio? Não, é porque eu participo, porque é quem faz parte da linha das redes sociais da Tribo Sites da loja sou eu. Então eu fico muito mais conectada no Twitter, que a galera ali É ativista, né? Só tem ativista. E aí eu pego e vejo assim, eu falo, poxa, velho, eu falei assim, cara, o que tá acontecendo no mundo tá ao contrário, ninguém reparou e quer deixar mais bagunçado ainda. A impressão que eu tenho é essa. Pode falar. Não, é até engraçado, né? A gente, se for para pensar assim, que em tese a legislação ambiental do Brasil ela é tida como uma das uma das mais eficientes, né, na teoria, muito que existe bonita no mundo, né? Mas o que a gente vê, na prática, é um retrocesso total, né, do governo querer eliminar cláusulas, querer eliminar artigos, né, que estão anos e anos lá e que foi uma luta para poder serem conquistados. Né? A gente tira como base aí os órgãos ambientais de fiscalização, né, do país, IBAMA, ICMBio e diversos outros, né, que fazem um trabalho excepcional, né, dentro do limite, né, que estão impostos lá, e fundamental, mas que estão passando por um processo de retrocesso, Sim. Né, onde está tendo substituição, né, de chefes, né, de unidades de conservação que são formados naquela área, têm uma formação acadêmica ambiental por militares que nunca tiveram, né, cotidiano, não tiveram prática, não tem conhecimento técnico para estar gerindo, né, unidade de conservação ou até mesmo dentro de operações de fiscalização do IBAMA, entendeu? Então a gente vê um retrocesso muito grande, eu vejo assim, um retrocesso muito grande na parte ambiental nesses últimos 3 anos para cá. Não estava bom, né? Então vale lembrar que dos governos passados também não estava bom. Estava deixando a desejar. Isso. Não estava lindo, mas estava deixando a desejar, mas nesse agora está muito pior. Né? E uma coisa que eu ia falar, assim, que eu acho que é mais um recado, né? Porque eu acho que os meninos já falaram bem o que foi perguntado, assim, mas mais um recado é que, assim, a gente, eu penso muito nas ações locais, né? Eu converso muito com o Bia, assim, a gente pensar nas ações locais, pensar na Amazônia do nosso bairro, na Amazônia da nossa cidade, sabe? A gente ter essa noção de onde a gente está inserido, que é num contexto maior, né? Um contexto planetário, um contexto a nível de país, de continente, né? Um nível amazônico, vamos dizer assim. Mas olhar também para o nosso contexto da Mata Escura, da matinha que tem ali, da RPPN que tem em tal local. Do Córrego São Miguel, como é que tá? Do Córrego São Miguel, do Labirinto. Porque isso daí... Do Rio Jequitinhonha. Do Rio Jequitinhonha, isso, do Rio Jequitinhonha. E essas são pautas que a gente tem como agir, porque também ficar naquela assim, vamos esperar o governo, vamos esperar o prefeito, vamos esperar... Não, vamos propor alguma coisa aqui? Vamos propor? Acho que vou propor isso. E assim, eu fico feliz, Túlio, porque eu tô percebendo, né, eu tô mais, né, aqui em Jequitinhonha já há alguns anos e tal, eu tenho percebido que a galera jovem da cidade, né, nós temos alguns líderes jovens e tal, que têm proposto esse tipo de movimento. Né? Nós temos momentos de voluntariado pessoal e recolher lixo na praia. Sim. Né? Acho que Túlio mesmo que a foi o cabeça. A primeira ação que teve aqui de recolher lixo aqui na praia do Rio Jequitinhonha, fui eu quem fiz. Isso. Foi uma coisa assim, meio de última hora eu coloquei. Eu achei que não ia dar ninguém. Há 20 anos seria impensável. Não, com certeza. Adolescente no domingo de manhã e recolher lixo, né? E foi bem no domingo assim que aconteceu, que foi no Dia Internacional de rios e praias, limpeza de rios e praias. E aí eu fui pra lá, anunciei, e assim, teve uma adesão relativamente boa pra o que eu fiz. Foi rápido. E foi bom, a gente coletou muito lixo, sabe? E aí foi legal, porque assim,
No ano seguinte, eu não tava mais em Jequitinhonha, os meninos refizeram a ação, me comunicaram e tal, assim, deu crédito. Eu nem precisava, não, eu fiquei sabendo, assim, mas deram os créditos, assim. Mas isso é uma noção que a gente chama de sujeito ecológico, né? Que é assim, da pessoa se interar com o meio, da ecologia ali, estar por dentro, que é muito bacana, que cresceu em Jequitinhonha. Eu fiz minha monografia aqui há uns anos atrás. E há uns anos atrás, assim, bem anos atrás, quando eu fiz a monografia, poucas pessoas sabiam da existência da Rebio. E a Rebio já existia. Na Rebio Mata Escura ela já existia. E hoje eu comecei a ver justamente isso, sabe? Essa mudança, assim, as pessoas querendo ir, querendo conhecer. Lógico que a parte digital, né? A parte dos meios digitais ajudaram bastante. E é isso, entendeu? Acho que é uma mensagem que tem que ser importante, ficar assim, vai proteger sua Amazônia ali no seu quintal, entendeu? Sua Amazônia local, não se esquecendo que você está inserido num contexto maior, porque essas pequenas ações vão mudando. E assim, é difícil você mudar, às vezes, né, seu pai, sua mãe, sua tia, pessoas mais velhas. Mas assim, eu tenho certeza, se você consegue mudar uma criança que são, assim, comprovadamente, que são agentes mais assim, passíveis de mudança e de como é que se diz? De conscientização, de perceber de conscientização, entender, de sensibilidade e de conseguir repassar isso daí, entendeu? Criança, ela consegue repassar isso, então a gente tem que começar a trabalhar isso, esses valores ambientais, sabe? Que acho que isso acabou se perdendo muito, assim. Por exemplo, uma frase que a gente sempre falava assim, pega um lixo, não, joga no mato. Isso é uma coisa assim, né, que fica no inconsciente, não vou jogar fora, você jogar onde não presta, você tem uma coisa que não presta pra mim, eu vou jogar no mato. Né? Vou jogar no mar, vou jogar na natureza. Então, assim, essas coisas têm que começar a serem mudadas. É porque, por exemplo, deu essa enchente. O que tinha de lixo ali na orla, enfim, né? Foi levado carregado, né? Então, assim, aí causa um outro problema muito grande dentro dos rios, né? Sim. E você vê, você tocou no assunto da Mata Escura e é perceptível, né, nas redes sociais como é que hoje, né, se fazer uma trilha, né, da reserva, chegar até o mirante, né, ver as cachoeiras, se tornou um atrativo aqui na cidade. Turístico, né? Turístico. Tem um potencial turístico. Pois é, tem um potencial gigantesco turístico aqui na região, né? E que você, com o passar do tempo, você pode ir agregando muito mais pessoas e aquilo que Bia falou, você agregar valor, né, ecológico para uma ação desse tipo. E tem um valor também de saúde, porque assim, era uma coisa que até queria colocar aqui, que existe uma pesquisa que mostra que assim, foi feita no Reino Unido com 20 mil pessoas, que a cada 120 minutos de você imerso num ambiente de natureza, você, assim, alavanca seu bem-estar, sabe? Consideravelmente. E não é um bem-estar apenas emocional, né? É um bem-estar também, vamos dizer assim, orgânico. Biológico, entendeu? Porque eles observaram que há um aumento de células de defesa de cerca de 56%, sabe? Nessa pesquisa eles mostraram. E mais legal do que isso, que esse efeito, quando ele causa, lógico assim, não é você vai chegar lá, vai ficar 2 horas e vai... não, você tem que ter uma constância, 2 horas por semana, né? Você vai ali num parque, ficar... Não precisa ali mais escura, né? Você não precisa ficar numa mata fechada, não é isso. É estar num ambiente natural. Tá próximo dela, né? Próximo da natureza ali. E o legal é que esse efeito aí, de melhorar a parte imunológica, ele dura durante até um mês, entendeu? 23% desse efeito, ele dura até um mês. Isso é uma coisa muito interessante, entendeu? Sim. E assim, a gente começar a botar essas práticas. Segredo. Esse é o efeito de estoque que a gente propõe para as pessoas. Esse tipo de mudança de paradigmas, né? Sim. De ideias e tal. Isso é a explicação Experimenta do ficar... efeito de estoque. Essa é a experiência de estoque. Experimenta. Eu vou ali ficar 2 horas ali na praia, por exemplo, no caso do Rio Jequitinhonha, ali sentado na pedrinha, olhando os bichos, você começa a ver coisas que você não via antes, sabe? Sim. Você começa a observar a dinâmica uma dinâmica do rio, você fala, nossa, isso aqui tá diferente, isso aqui tá... Essa pedra não tava assim antes, esse galinho, um peixe ali, sei lá, entendeu? Isso aves aí. passando. Até porque nós somos meio ambiente também, né? A gente costuma separar. Né? O ser humano... Uma espécie... tá uma espécie isolada das demais. Só que a gente tem que lembrar que nós fazemos parte, né, do meio natural. Né? A gente depende dele para tudo, né? E a gente não pode se desvincular do meio ambiente, né? Nós necessitamos dele, saudável e produtivo. Com certeza. Gente, gostaram da conversa? Demais, muito boa. Eu acho que nós adoramos, né, Felipe? Por mim rendia mais aí. Isso. E o pessoal de casa, principalmente, né? Foi uma verdadeira aula sobre as questões ambientais, sobre
nosso futuro, né? Nós falamos aqui muito sobre o nosso futuro, né? E eu acho que todo mundo de casa gostou bastante. Bora fazer o teste da planta carnívora aí, viu? Exatamente. Eu vou despedir aqui pra gente fazer. Túlio, se você, enquanto eu sou o Felipe, porque é o seguinte, nós temos um momento de agradecimentos agora para a gente terminar com chave de ouro, né? Mostrando aqui, vamos ver se a planta carnívora consegue, né? Predar. Isso, a gente consegue Não dar uma sei se exclusiva aqui predar, daqui, né? é predar o termo? Isso, predar, isso. Então, gente, agora finalizando, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não estaria aqui. Eu queria agradecer em especial a Carrielo, ao Postinho do Bonfim, ao Pinos Paz, que está com a gente desde o começo. Também queria agradecer ao nosso grande parceiro que juntou agora recentemente, né, que é o Empório Ateliê do Sabor. E Rafa, você quer falar de mais assim, acho que vocês gostaram do lanche aí, né? Demais. Ficou legalzinho? Não sobrou nada. Isso, é isso que eu ia falar. Eu acho que todo mundo gostou tanto que não sobrou nada aqui na mesa, né? Então o pessoal da Açucareira Natureba aí tá de parabéns, né? Tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui hoje. É você mudar o mundo, mas mudar a sua vida também com uma vida mais saudável, né? E a gente vai ter outros episódios para falar, não deu para falar sobre sustentabilidade, sobre vida sustentável, mundo saudável. Não dá para colocar tudo em um episódio, né? Eu queria plagiar o Interact aqui agora, porque voltou a frase específica na cabeça, que ele falou bastante, igual ele falou sobre cuidar do seu ecossistema que tem na sua casa e tudo mais, fugiu a palavra agora, mas era que eu vi o Interact fazer as campanhas, usava muito essa frase, que o que eu faço é uma gota no oceano, mas sim o oceano seria menor. Exatamente. É isso aí mesmo. Tudo começa com hoje, né? E com a gente. Esse espaço de eventos aqui da cidade está sendo essencial para a melhoria da qualidade aí dos nossos episódios, né? Para a nossa audiência, a gente está tentando colocar cenários diferentes, né? E aqui permite isso. A melhor casa de eventos da cidade, né? Tem tudo. Vitor Moraes, eu ri muito quando o Vitor Moraes na live falou que aqui está aberto até para enterro de sogra, né? Mas tudo para seu evento está contido aqui, né? Está tendo algumas melhorias, está evoluindo. A gente não pode parar, evolução. Exatamente, a gente não pode parar. Estão tendo algumas reformas aqui, algumas melhorias, justamente para evoluir. E é o que todo mundo aqui propõe, tá bom? Agradeço a todos de coração pela disponibilidade, né? Nós estamos aí próximos a muitos feriados, né? E é complicado a vida de cada um, né? Mas estamos aqui abertos para fazermos outros episódios assim que o pessoal pedir, tá bom? Vamos encerrar com aquela nossa saudação de sempre, né? Que é o Força Sempre, que eu acho que vale para vocês também. Força Sempre de Legião Humana vale para todas as áreas do conhecimento da nossa vida. Túlio, só lembrando aqui, antes que eu me esqueça, antes da gente encerrar, se você quiser falar um pouquinho sobre a Tribo Sai em si, dar o endereço, falar sobre as camisas de vocês. Bom, então, pessoal, a Tribo Sais, ela é uma loja de camisetas e outras coisinhas agora que a gente está colocando lá. E o objetivo central da gente é divulgar a ciência através de estampas como essa, né? E a gente, dentro do nosso projeto, a gente consegue hoje apoiar, né, várias iniciativas de conservação, iniciativas de divulgação científica, artistas que são dentro da área também das ciências, né? A gente consegue apoiar. Então, algumas das nossas estampas, 10% do valor vai para essas pessoas, instituições, né? Por exemplo, a gente apoia uma associação, um grupo de amigos lá de São Paulo, que eles ajudam na conservação da onça pintada. Sim. Então, 10% da camisa nossa da onça vai para esse pessoal, para eles utilizarem como eles estão falando, pode falar, tá passando aqui na tela, né? As estampas. Tribo Science, vocês podem seguir lá no Instagram, por favor, ajudem a gente, divulguem ciência também por lá. O site é www.triboscience.com.br, vocês podem estar adquirindo, a gente envia hoje em dia para todo o Brasil. A gente está no Shopee também, na Shopee também, né? A gente está lá. E uma coisa que é bem importante de lembrar é porque todos os produtos, todas as estampas que a gente faz lá, as camisas elas são costuradas por pessoas daqui da região. A gente tenta ao máximo deixar a nossa, assim, movimentar o dinheiro dentro de Jequitinhonha. Os quadros, né, de serigrafia, a gente fez a parceria recente com a Pinos Pallet, a gente fez os quadros da serigrafia que a gente Nossos parceiros se entendem. Com certeza. E mais que isso, todas as estampas são autorais. Né? Isso aqui não é uma coisa copiada de um lugar. Isso aqui foi a criatividade minha e de Bia, né? Com a ajuda, logicamente, do momento. Aí a inspiração chega ali e a gente faz, entendeu? Então, isso é importante de frisar, não é uma coisa... É tudo produzido em Jequitinhonha. E tudo produzido aqui na cidade, e a gente tentou o máximo... A gente está conseguindo realizar, a partir da Tribo Science,
dois sonhos que são, né, de ajudar essas pessoas assim da forma que a gente consegue e de conseguir ajudar a conservação, a divulgação científica e apoiar projetos, sabe? Sim. Isso é da forma que a gente consegue fazer, pra gente é muito gratificante, sabe? Sim. Eu acho que para quem não conseguir achar nas redes sociais, dá para colocar até no link da descrição do Isso, vídeo, né? Colocar, o site, o Instagram. Aí fica fácil de ter o acesso lá. Sim. Gente, sou fã de vocês, né? Fã irrestrito, né? Para quem não sabe, né? Esse doutor aqui é meu irmão do meio. Igual a semelhança. Isso, tenho muito orgulho dele. Quase gêmeos. Né? É um cientista de verdade, é um cara que ama a natureza. Desde sempre, o cara é um encantador de animais, né? Eu me lembro dele nas árvores, com 5, 6 anos de idade, esses pássaros, ele pegava tudo na mão, os negócios vinham na mão dele. Então eu acho que isso é muito destino, né? Não é só entender uma realidade e seguir. Isso, é quase do Dr. Dolittle. É amor, né? É amor e destino. Ou esse Ventura, né? Para alguns, né? E é isso que a gente quis demonstrar para as pessoas, né? Eu acho que... E quebrar o estereótipo de cientista, né? Exatamente. Isso é é aquele importante. cara de não barba, usamos necessariamente tempo de jaleco. Apesar de ser quase todo de barba aqui, dominar né? o mundo. Isso. Mas assim, eu acho que a frase que a gente pode fechar o episódio aqui legal tá. Antes de fechar, você conseguiu ir? Vai dar Vamos pra dar gente... comida pra ela também? Isso, dá uma olhada. A natureba não fornece esse tipo de alimento pra planta carnívora, Isso, né? ainda a natureba ainda não tá servindo. Vamos pegar aqui. Não, eu vou falar que teve um episódio engraçado. Pode falar. Tava rolando um monte de mosca em casa, né? Que tava com aquela época do calor. Quando eu chego, olho pra cozinha, tá tudo almoçando. Com todas as carnívoras dele em cima da mesa. E ele falando, hoje o almoço vai ser em família. Olha lá, fechou. Olha lá, já fechou, ela tá com fome, né? Tá com bastante fome, não deu cuidado dela. E aí dela. o que acontece? Aí agora, à medida que for o tempo passando e que o animal vai se locomovendo, ela vai fechando, apertando e vai digerir o animal, né? Isso. Ela não come carne, né, gente? Não vai lá comprar. Tem gente que tem medo, né? De botar botar o dedo. Se vocês perceberem, daqui a pouco tem outra vítima aqui, ó. Tem uma mosca tem pousada uma mosca que voluntariamente em cima. são várias espécies. E sabe o que é uma coisa interessante que disse que falou assim? Acho que para o pessoal saber. Reparem o seguinte, que a flor da planta tá aqui e as partes onde a planta pega, tá vendo que também vocês conseguem ver melhor nessa outra menorzinha. Vejam que aqui é onde é capturado as presas, né? Mas a flor tá aqui em cima. Levantei pra ela. Sim. Aqui, ó. A diferença entre a altura da flor e onde é que a planta tá, né? A mesma coisa Imagina aqui e por a mesma quê. Coisa aqui. E aí, se vocês ideia. conseguirem identificar por quê, é porque, por exemplo, você precisa dos insetos para polinizarem. Né? As plantas precisam dos insetos. Mas eu também como insetos. E agora? Então, se eu como insetos e minha flor for aqui embaixo, quando ele for polinizar a minha flor para eu poder me reproduzir, Minha fome vai ser minha maior. fome vai ser E maior. eu vou morrer por causa da capturar. fome. Eu vou morrer por conta da fome. Aí, então aquele ditado de morreu pela boca, surgiu aí com as outras Justamente, carnívoras. entendeu? Então, quando a inflorescência ela tá mais distante, o animal poliniza aqui e não corre o risco de cair nas Por armadilhas. isso que quanto mais distante, aí Essa é um Mais dos motivos, eficiente. né? De estar assim, ou pode ser também questão evolutiva de que quando o vento bate aqui também, você consegue se dispersar para maiores lugares, né? E não ficar todo mundo aqui. Outro vídeo. Certo? Gente, para quem ficou até agora com a gente, né, nós podemos chegar à conclusão de que ciência é poder, né? Nos vemos semana que vem com mais episódios do Efeitos Stop Podcast e força sempre!